gente está passando, dessa pandemia, as empresas como um todo vêm investindo cada vez mais nas redes sociais, e quem não estava nas redes sociais está, de fato, entrando na rede social, né? Então, como eu estou falando hoje para o Campus Barra, não é, professor? Sim, Se eu não me sim, engano. Campos Barra. A maioria de vocês, ou a grande totalidade, não teve oportunidade de ter aula comigo, porque eu dou aula no Campus Tijuca, e nas minhas aulas de marketing, eu acabo sempre abordando muitos pontos relacionados às redes sociais, né? Então, vou fazer uma breve apresentação para a gente começar, de fato, a falar das redes sociais, porque como a gente tem bastante coisa para falar, que é um assunto que demanda bastante tempo, eu vou tentar fazer um apanhado geral, né? E no final a gente abre aí para debate, para perguntas, que eu acho que é mais interessante para a gente poder tirar a dúvida de todo mundo, tá? Então, meu nome é Bruno Freire, sou formado em comunicação, publicidade e em administração de empresas, tá? Me formei em comunicação em 2008, então de 2008 eu venho trabalhando com marketing, e de uns anos para cá eu me aprofundei muito mais em questão das redes sociais pelo seu crescimento de fato, né? Eu falo que na época que eu fazia graduação, as redes sociais estavam caminhando ainda, na época do Orkut, né? E muitas pessoas ainda nem conhecem de fato o Orkut. Então, a partir do crescimento das redes sociais, eu vim me aprimorando durante muitos anos, e hoje, de fato, eu trabalho também com administração de rede social, né? Então, de 2008 para cá, eu também fiz o curso de administração, me formei em administração, e tive a oportunidade, de alguns anos para cá, estar lecionando lá junto com o professor Celso, professor Leonardo, lá no Campus Tijuca, em disciplinas voltadas para marketing, comunicação, gestão estratégica, planejamento estratégico, né? Então, eu vou tentar hoje aqui passar para vocês um pouco do meu conhecimento voltado literalmente para a gestão de redes sociais, mas também como a gente mexe na rede social de maneira profissional, tá? Que hoje em dia a gente vê muitas pessoas mexendo, querendo, de fato, movimentar suas empresas pelas redes sociais, mas fazendo isso de maneira equivocada, né? E acaba não tendo o resultado esperado, tá? Então, gente, eu estou vendo o chat aqui de vocês, o que vocês estão escrevendo, então qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pontuação, algum comentário, vocês podem fazer, que assim que eu terminar o pensamento, eu tento tirar também a dúvida de vocês assim que possível, tá? Então vamos lá, gente. De fato, todo mundo sabe o que é uma rede social, né? Então vamos resumir o que é uma rede social. A rede social é o quê? Quando pessoas interagem, né? Então hoje em dia, o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, tudo em que as pessoas interagem entre si é uma rede social. Tanto que a gente sempre fala para os nossos clientes, né, para as pessoas que perguntam alguma coisa para a gente relacionada à rede social, a gente sempre fala que pessoas se conectam com pessoas. E isso é muito importante, tá? Então, pessoa se conecta com pessoa, e a rede social é feita para isso, para a gente se comunicar, para as pessoas se comunicarem, tá? E as organizações, pensando nisso, elas fazem o quê? Elas entraram nas redes sociais com muita força. Por quê? Porque na rede social ela consegue se comunicar diretamente com o seu público-alvo, né? Diferentemente da televisão, que você faz uma propaganda na televisão, no horário nobre aí, de qualquer uma dessas emissoras, mas você não tem aquela garantia de fato em que você vai atingir o público que você quer, né? Você não consegue mensurar 100% o que você está atingindo o seu público-alvo. Já nas redes sociais, não. Nas redes sociais, se a gente fizer uma propaganda direcionada, a gente consegue literalmente atingir o nosso público-alvo de maneira certeira, porque nós temos filtros, nós temos programas que nos ajudam a atingir o nosso público-alvo. Então, a rede social é o quê? É programas, claro, que se relacionam, pessoas se relacionam entre si, tá? Então, como fazer negócios e ganhar dinheiro nas redes, né? Hoje em dia, eu recebo muitas perguntas de amigos
de empresas, amigos que têm empresas, pessoas que querem vir a ganhar dinheiro com a internet e me perguntam como que eu posso ganhar dinheiro usando as redes sociais. Existem várias formas. Eu listei aqui cinco formas que a gente pode ganhar dinheiro com a internet. Primeiro, vendendo produto. Hoje em dia a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, a gente abre o YouTube, né? O que a gente mais vê é o quê? Propaganda. Propaganda de serviço, propaganda de produto, pessoas vendendo tudo que a gente imaginar, as pessoas estão vendendo hoje nas redes sociais. Venda de publicidade, o que é isso? Você tem uma conta, você é um influenciador digital, você vende publicidade. Você tem uma conta lá no Instagram, no Facebook, com milhares de seguidores, e você é fit, vamos supor, você tá aquela pessoa que está o tempo inteiro na academia, tirando foto na academia, e aí vem uma empresa e fala, olha, eu vou te patrocinar, eu vou te dar suplemento, eu vou te dar roupa de academia e você vai mostrar os meus produtos lá. Então, o que isso tá fazendo? O que ela está fazendo? Ela está vendendo publicidade, tá? Você, como infoprodutor, o que é infoprodutor? Você produzir conteúdo, produzir cursos para a internet. Aí você é um infoprodutor, você está produzindo conteúdo de informática, tá? Mercado de afiliados. Hoje em dia, a gente tem dois grandes sites que trabalham com mercado de afiliados aqui no Brasil, que é o Monetize e o Hotmart. O que é o mercado de afiliados? Você se filia a esse site e você tem o direito de comercializar todos os produtos físicos e os infoprodutos que estão ali para serem vendidos. E você ganha porcentagem do valor da venda, tá? E o gerenciamento de contas. O que é o gerenciamento de contas? É aquela pessoa, como eu, trabalha gerenciando contas de empresas, de personalidades, tá? De pessoas como médicos, dentistas, empresários, tá? Então, todas essas pessoas que também não têm tempo para gerenciar as suas contas, mas que pagam alguém ou uma empresa para fazer o gerenciamento de conta, tá? Gente, para a gente começar a pensar em como ganhar dinheiro e como administrar a rede social, a gente tem uma coisa que a gente está falando muito hoje, né? Dentro de sala de aula, os professores falam muito com vocês, da gente ser empreendedor, da gente ter a mentalidade empreendedora quando a gente olhar para a rede social. Não adianta a gente olhar para uma rede social, vocês como futuros administradores, futuros contadores, a gente não pode olhar somente para uma rede social como uma diversão, né? Para a gente estar ali, postar uma foto, ver o amigo, o que o amigo está fazendo, o que a amiga está fazendo. A gente tem que pensar na rede social como uma forma de negócio. Pensar que ali tem negócios que podem ser feitos. Então, a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora. Primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente mexe com alguma coisa, que a gente mexe com a rede social. A gente tem que ter paixão por que a gente está fazendo. Tá? Se a gente não gostar do que a gente está fazendo, não adianta, que nada vai dar certo. Nem na rede social é a mesma coisa. Mexer com rede social é cansativo. Tá? Não é fácil você ficar na frente de um computador programando postagens, pensando em postagens, às vezes para 10, 15, 20 contas. Imagina, você ter que fazer aí 2, 3, 4 postagens de várias contas diferentes. Então, você tem que gostar do que você está fazendo. Senão, você vai chegar na frente do computador e você vai se distrair do que você de fato está fazendo e não vai ter o retorno que você espera e vai acabar não querendo mais mexer com aquilo de fato. Né? Então, a gente tem que ter paixão, a gente tem que gostar literalmente do que a gente está fazendo. Outra coisa, gente, paciência. Né? Na rede social, nada acontece de um dia para o outro. Às vezes leva anos, meses para você ter um resultado. Claro, existem formas de você ter um resultado mais rápido? Existe formas de você, se você tem um pouco de dinheiro para gastar e você ter um resultado mais rápido, você consegue? Sim, a gente consegue. Mas tem que ter paciência. Né? Você não ganha 1.000 seguidores, você não ganha 10.000 seguidores, 100.000 seguidores numa rede social de uma hora para outra. Você não consegue fazer 50 vendas, 10 vendas de um produto numa rede social de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter paciência. Né? A pessoa que não tem paciência para ter o resultado, que ela quer ter um resultado imediato, as redes sociais, às vezes, não é
um bom negócio, porque isso demora, né? A rede social, a gente tem grandes concorrentes, entendeu? Nós temos grandes concorrentes nas redes sociais. Tudo que a gente pensar em vender na rede social, literalmente já tem alguém vendendo. Então, como é que a gente vai se diferenciar daquela pessoa? Isso demanda tempo, né? De você conseguir criar o seu público. E a gente tem que ter paciência para ter os resultados. Outra coisa, consistência. As redes sociais, não adianta a gente postar hoje, depois de 2, 3 semanas postar de novo, né? Postar um dia sim, outro não. Rede social é consistência. O nosso público ele tem que saber que naquele horário, naquele dia, a gente vai fazer um post. E aí ele vai estar ali esperando para ver o que a gente vai postar. Tá? Tem casos de contas para crescimento rápido, de pessoas postarem 20 vezes no dia, para você criar volume. Então, você tem que ter consistência. Sempre estar postando, sempre estar fazendo as suas coisas ali direitinho. Não adianta a gente fazer uma semana e na outra não fazer. Fazer uma semana e na outra não fazer. A gente tem que ter consistência, não parar. Se a gente não parar, se a gente fizer direitinho, o resultado vai vir. Vai vir de uma forma mais rápida, se a gente conseguir fazer um investimento, ou vai vir de uma forma mais lenta, né? Com um crescimento orgânico, que a gente chama, né? Um crescimento mais lento, um crescimento mais devagar, né? Outra coisa, superação. Nós temos que nos superar. Porque mexer com rede social, gente, a gente mexe com imagem, né? Com a nossa imagem. Como eu falei, pessoas se comunicam com pessoas. Não adianta eu ter uma rede social e só postar frases e só postar fotinhos de qualquer outra coisa se não for a minha foto, se não for a minha imagem. Tá? Se o meu nome, se a minha rede social é minha, como tem a minha rede social, Bruno Freire, não adianta eu postar foto de jornal, foto de revista, se não está a minha imagem. Eu tenho que mostrar a minha imagem. E superação, por que superação? Porque às vezes você tem problemas em falar em público, você tem problemas em gravar um bom vídeo, você não consegue gravar um bom vídeo, você tem vergonha, você não é fotogênico. Então, isso demanda superação. Por quê? Porque você vai ter que encontrar a melhor forma de fazer um vídeo em que você se sinta bem. Você vai ter que encontrar a melhor forma de fazer a sua foto em que você se sinta melhor. Então, a gente tem que ter superação. E falar em público, a gente sabe, né, todos os professores, eu acho que, na minha opinião, já passaram por isso nas nossas primeiras aulas, da questão do nervosismo, da gente achar que não deu a melhor aula, e isso é a superação, né? Com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, e você vê durante as postagens, né, lá na cronologia de uma postagem, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, a evolução durante o tempo que a gente vai fazendo, né? Quanto mais a gente faz, a gente vai aprimorando isso. Então a gente tem que ter essa superação de superar os nossos medos, de colocar a nossa imagem, né? De falar em público, de gravar um vídeo, tá? E isso já entra no medo de exposição e do julgamento. Não adianta a gente estar numa rede social e ter medo do que as pessoas vão falar da gente. E ter medo do que as pessoas vão falar, se a gente está bonito, se a gente está feio. Não importa. A gente tem que fazer o nosso trabalho. E a gente tem que fazer o que a gente acha que está certo. Né? Não adianta também eu ir para a rede social e falar uma coisa que não é verdade. Eu tenho que falar sempre o que é verdade, de fato, o que está acontecendo, e o que eu falar eu tenho que provar o que eu estou falando. Mas eu não tenho que ter medo de colocar a minha opinião nas redes sociais, eu não tenho que ter medo de sair feio numa foto, de não sair bem num vídeo. Então, isso é muito importante para quem quer trabalhar com exposição, ou seja, com quem quer trabalhar nas redes sociais. Né? Ainda mais nessa época de Covid, de pandemia, em que a gente vê as pessoas mais ainda na rede social. Por quê? Porque às vezes você está em casa, você não tem o que fazer, você vai mexer no celular, você vai mexer nas redes sociais, você vai estar ali mexendo, você vai acabar tirando uma foto, postando, tirando foto, fazendo um exercício em casa e postando. Então a gente não pode ter medo do que as pessoas vão pensar, se eu estou gordo, se eu estou magro, se eu estou bonito, se eu estou feio. A gente não pode ter medo de exposição para trabalhar com rede social. Por isso que eu falo que a mentalidade empreendedora é muito importante para quem quer trabalhar nas redes sociais, porque a gente tem que pensar sempre em superar nossos problemas, em ter consistência, paciência e paixão. Né? Então, literalmente, nós temos que ser empreendedores.
Tá? Isso não é só na rede social, mas eu acho que em qualquer outro negócio que a gente venha fazer na nossa vida, a gente tem que ter essa mentalidade. E agora a gente vai entrar mais literalmente de como produzir, como fazer acontecer nas redes sociais, tá? Eu costumo chamar esse círculo aqui, eu não consegui fazer um círculo, eu fiz meio um quadrado, um retângulo, não sei, um triângulo. Eu costumo chamar isso de círculo de ouro, tá? Que são os 5 passos para a gente transformar a nossa rede, tá? Primeiro passo deles é entender. Mas entender o quê? Entender o que eu quero da minha rede social, tá? Eu quero o quê? Eu quero ganhar seguidor, eu quero ganhar um público nichado, né? Eu quero vender produtos, tá? Não, eu quero uma rede social só para mim. Então eu vou postar o que eu quiser e não tô nem aí. Então você tem que entender o que você quer da rede social. Não, eu quero ganhar seguidor. Então como você vai ganhar seguidor? Existem várias estratégias para se ganhar seguidor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, traçar essas estratégias, entender de fato o que a gente quer da rede social e traçar essas estratégias. Segundo, atrair. Como é que eu vou atrair o público? Como é que eu vou atrair as pessoas para a minha rede social? Tá? Tudo isso, gente, é estratégias. Por isso que qualquer coisa que a gente vai fazer numa rede social, ela está intimamente atrelada a um bom trabalho de marketing, a um bom trabalho de segmentação de cliente. Você tem que saber quem é o seu público-alvo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que eu gosto de chamar, quando a gente fala de rede social, eu não gosto de chamar de público-alvo, eu gosto de chamar de avatar. Né? Por quê? Porque a gente vai construir o nosso público ideal, então a gente vai construir o nosso avatar. Então, como a gente vai atrair esse avatar para dentro da nossa rede? Tá? Logo depois, produzir. Como é que a gente vai produzir conteúdo? O que a gente vai produzir de conteúdo? A gente pode produzir várias coisas. A gente tem IGTV, a gente tem fotos em carrossel, a gente tem stories. Como é que a gente vai produzir? O que a gente vai fazer dentro dessa rede social? Tá? Isso tudo é programação. Não é no dia que eu tenho que postar, eu vou pensar o que eu vou fazer, não. Você tem que pensar de semana em semana. Você vai parar um dia, você vai planejar todas as postagens da sua semana. Isso é de suma importância para o sucesso do seu negócio, tá? Depois, como é que eu vou engajar o meu público nas minhas postagens? O que é engajar o público? Fazer que o público curta as suas postagens, fazer com que o público comente nas suas postagens, fazer com que eles salvem a sua postagem. Mais importante ainda, fazer com que eles compartilhem as suas postagens, tá? Porque aí você vai ter um crescimento. Porque ele compartilhando, as pessoas da rede daquela pessoa vão ver o seu trabalho e, naturalmente, se gostarem, claro, vão passar a te seguir também, tá? Então, a partir disso tudo, de você entender qual é o seu negócio, de você atrair os clientes certos, de você produzir o conteúdo certo e você conseguir engajar esses clientes, você tem o crescimento. Então, esse círculo, ele não anda sozinho, né? Você entender o seu cliente e não produzir o conteúdo certo, você não vai conseguir chegar no seu cliente ideal. Você produzindo o conteúdo certo, mas não conseguindo engajar esse público, não adianta que seu público não vai ir atrás de você nas redes, ele não vai seguir você. Então, toda essa rede, esses 5 pontos, eles andam juntos. Por isso que eu falo que ele é um círculo, tá? Um vai complementando o outro ali, eles vão girando e eles vão se complementando, tá? Então, como eu falei antes, as redes e os marketings, uma rede e o marketing, eles caminham juntos, gente. Eles estão um do lado do outro, tá? Eu costumo falar como um publicitário, né? A minha primeira formação, como eu falei para vocês, é publicidade. E quando eu me formei em administração, eu tive mais ainda essa visão que o marketing é o coração da empresa, tá? O marketing é quem vai dizer para o público o que é a minha empresa, é o que vai dizer para o mundo o rosto da minha empresa, é o que vai mostrar o rosto da minha empresa para o mundo. Tá? Então não adianta a gente ter o melhor espaço físico, o melhor atendimento, o melhor produto, serviço e a gente não atingir a pessoa certa. Tá? Então a gente tem que atrair o público para a nossa rede, tá?
se relacionar com esse público para conseguir fazer a venda. Não adianta eu atrair ele para minha rede e não conseguir me relacionar com ele, tá? Por isso que a gente vê em muitas redes profissionais e de empresas, que as empresas respondem o cliente quase de imediato. Por quê? Porque tem ali pessoas trabalhando full time ali para dar um retorno para o seu cliente. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de postar algo no Instagram e marcar o Zé Delivery. Vamos pegar o exemplo do Zé Delivery. Eles te respondem, tá? Não demora muito para eles conseguirem te responder e você fica ali, caraca, eles me responderam, que legal. Por quê? Porque ele se relaciona com o cliente, então ele começa a fidelizar esse cliente. É muito importante a gente estar na rede, mas a gente conseguir se relacionar com o nosso cliente, porque a gente vai fidelizar esse cliente para a gente conseguir fazer uma venda mais tranquila. E aí, quando você fideliza o seu cliente, você faz uma venda gastando menos. Porque vender também no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja lá onde, qual é a rede que for, não é barato a venda. Tá? A venda não é barata, porque você tem que investir para conseguir fazer uma venda. Né? Então, quando você consegue se relacionar com esse cliente, naturalmente a sua venda se torna mais fácil e você gasta menos para fazer essa venda. Tá? Aqui, gente, eu quis mostrar para vocês, e a gente vai falar agora de como funciona mais ou menos o algoritmo do Instagram e de outras redes sociais que funcionam mais ou menos da mesma maneira. Eu estou mostrando aqui para vocês qual é a rede social preferida do brasileiro, tá? Primeiro vem o Instagram, Facebook, o YouTube e o Twitter, tá? Não, o Instagram ele não é a maior rede social hoje, tá? A maior rede social ainda é o Facebook e logo depois vem o Instagram. Mas ela é a rede social mais usada hoje em dia, tá? Então, 47% das pessoas preferem o Instagram para poder usar. Então, é muito importante hoje, quem tem uma empresa, quem é uma personalidade, quem está entrando no mercado hoje, ter o seu perfil lá no Instagram. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o algoritmo do Instagram e do Facebook, que eles trabalham da mesma maneira, e o que de fato é esse algoritmo, porque todo mundo fala do algoritmo do Instagram e do Facebook, tá? O algoritmo, gente, ele é feito para as redes sociais passar para os usuários o que tem de mais relevante no Instagram, tá? Oi? Vamos para outro link, tá? né? Tá acabando vai o tempo. faltar um minuto, só para... Já acabei de colocar aí no chat o link. Qualquer coisa, o professor também tem no seu zap. Aí, todo mundo já está ciente, a gente entra em seguida, tá? Pode continuar normal e a gente volta. Tá, beleza. O algoritmo do Instagram, ele serve para o Instagram mostrar para os usuários o que tem de mais relevante na rede. Tá? Então, ele tem alguns mecanismos que a gente pode utilizar na nossa rede para esse algoritmo entender que o que a gente posta é relevante e fazer, e aí o Instagram vai fazer que o nosso conteúdo... Podemos começar, professor? Sim, fica à vontade. Então vamos lá, galera. Como eu estava falando, o algoritmo do Instagram, ele usa alguns fatores para poder disseminar o seu conteúdo para os outros usuários da rede. Porque uma coisa interessante do Instagram e do Facebook é o seguinte, nem tudo que a gente posta nas nossas redes, todos os nossos seguidores veem o que a gente posta, tá? Só uma pequena porcentagem. Na maioria das vezes, essa pequena porcentagem que vê a nossa postagem é quem está sempre curtindo as nossas postagens, tá? Então, para a gente transformar a nossa postagem em algo relevante para o Instagram
e para o Facebook, e eles automaticamente mostrarem a nossa postagem tanto para os nossos seguidores como um todo, tanto para as pessoas que não nos seguem, a gente tem que seguir alguns fatores que eu vou falar para vocês, tá? Uma coisa interessante, nas postagens do Instagram e do Facebook, não existe mais a questão da cronologia. O que é cronologia? Ah, eu postei agora, então quem me segue vai ver a minha postagem lá primeiro. Isso não existe mais, tá? O que vale é literalmente a relevância do seu conteúdo. Se o seu conteúdo é relevante para a rede, ou seja, se as pessoas elas interagem com o seu conteúdo, elas comentam, elas curtem, né? Você responde às pessoas e o Instagram ele olha isso como uma postagem relevante e aí ele dissemina isso para os outros participantes da rede, tanto os seguidores seus, tanto pessoas que não são seus seguidores. Tá? Então, eu separei aqui 4 fatores que são muito importantes para o algoritmo do Instagram. O primeiro é o interesse. Tá? O que significa o interesse? As pessoas têm que mostrar interesse pelo seu conteúdo. Eu costumo dizer que o Instagram e o Facebook eles têm a síndrome do 1 segundo. O que é a síndrome do 1 segundo? Quando a gente está passando o nosso feed, eu vou até pegar meu celular aqui para mostrar para vocês, quando a gente está passando o nosso feed do Instagram, o que a gente faz? A gente vai fazendo assim para cima, né? Então, a postagem ela passa na nossa frente 1 segundo. E ali, nesse 1 segundo, a gente tem que impactar o nosso seguidor de alguma maneira. E aí, ele vai parar ali e vai ler o que a gente escreveu, tá? Nessa hora que ele para ali para ver o que a gente escreveu, o que a gente postou, o Instagram ele está olhando ali se aquilo dali é interessante ou não. Tá? Então a gente tem que gerar um interesse, a gente tem que fazer nas nossas postagens em que as pessoas parem ali para ver, pelo menos 3, 4 segundos. E aí o Instagram vai ver aquilo ali, pô, todo mundo que passa nessa postagem, ele vai parar ali e ele está vendo, né, de fato o que está ali naquela postagem. E aí aquilo dali é interessante para o Instagram e o que ele faz? Ele começa a mostrar para mais pessoas aquela postagem, porque aquela postagem é interessante. Tá? Outra coisa, recência. O que é recência? É um post recente. Tá? Normalmente, quando a gente usa alguma hashtag, quando vocês procuram lá no Instagram, no Facebook, alguma hashtag, e aí tem assim, populares e recentes. Né? Normalmente, quando você clica ali nos recentes, se você botou aquela hashtag, se aquela hashtag não tiver ou como pode dizer, muitas postagens em cima daquela hashtag, sua foto, sua postagem pode aparecer logo ali no começo. Então, você vai ter pessoas que vão clicar na sua postagem. Tá? Então, a gente tem que estar sempre fazendo posts. Tá? Eu aconselho, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que fazer no mínimo 2 posts diários, tá? E claro, em horários diferentes, e um stories no mínimo. Tá? Stories quanto mais melhor, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para a gente ter alguma relevância para o algoritmo das redes. Tá? Outra coisa, relacionamento. É muito importante que as pessoas curtam os seus posts e comentem e que salvem o post. Né? Quando tem aquela bandeirinha lá que você salva o post para depois a gente poder olhar, o que mais conta no algoritmo do Instagram é quando a pessoa salva a sua postagem. Tá? Quando ela salva a sua postagem, o Instagram olha aquilo ali como muito bom e aí ele vai divulgar para mais pessoas. A curtida ela não vale tanto, tá? Porque a curtida é uma coisa normal. A gente está passando lá o feed, curte, passa, curte. Então o Instagram ele vê na questão do seu algoritmo coisas que as pessoas fazem menos. Como? Comentar. As pessoas até comentam, mas o comentário conta muito. E, literalmente, o botãozinho de salvar e o compartilhamento da sua postagem. Isso é o que o Instagram mais olha na questão do seu algoritmo para poder disseminar o seu conteúdo na rede. Tá? Então, é muito importante. E a frequência de postagem. Ou seja, você tem que postar todo dia. Não adianta a gente querer trabalhar uma rede social de maneira profissional e não postar todo dia. Como eu acabei de falar para vocês, é no mínimo 2 postagens no feed e uma postagem nos stories. Isso é o mínimo, é o básico para qualquer tipo de negócio nas redes sociais. Tá? Você pode ver, por exemplo, se a gente pega alguns famosos, alguns youtubers, algumas pessoas que trabalham com a rede, eles postam todo dia, toda hora.
Tá? Por quê? Porque quanto mais eles postam, mais o Instagram e o Facebook olham eles como uma coisa relevante e divulgam mais o seu conteúdo. Então, a frequência é muito importante. Por isso que eu falo, não adianta a gente postar, fazer uma semana de postagens toda bonitinha e na outra semana não fazer nada. A gente tem que fazer sempre. Por isso que dá trabalho. Por isso que as pessoas que trabalham com rede social, me incluo nisso, a gente acaba tendo muito trabalho. A gente acaba ficando sentado na frente de um computador, às vezes, horas planejando, fazendo postagens, tá? E acaba, para poder, claro, dar essa frequência dentro das contas que a gente trabalha. Tá? Gente, qualquer coisa, eu estou vendo o chat que vocês têm aí. Então, qualquer coisa, qualquer perguntinha, vocês podem colocar que eu vou, se eu conseguir, eu tiro a dúvida logo na hora e a gente vai embora, vai caminhando. Professor, é que eles estão postando nesse momento aí o nome para que possam receber os certificados, mas já fica aqui o recado do professor e para todos que podem fazer a pergunta que, caso o professor não esteja vendo, eu leio aqui, paro e oriento ao professor. Tem pergunta? Beleza, valeu, professor, obrigado. E agora a gente vai entender mais ou menos como é que é o comportamento dos usuários na rede, tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, como é que a gente olha o feed, o nosso feed? A gente olha como? Passando, né? A gente vai passando e a gente não dá muita atenção às vezes. Por isso que eu falei que a gente tem, as redes sociais hoje têm a síndrome do 1 segundo. A gente tem 1 segundo para conquistar a atenção do nosso cliente. Como é que a gente olha os nossos stories? Na maioria das vezes é apertando para o lado assim para ir passando os stories. É a mesma coisa, a gente tem 1 segundo para conquistar a atenção do nosso cliente. Não é verdade? Se a gente parar para pensar, todo mundo passa os feeds e os stories das redes sociais da mesma maneira. Então, a gente tem pouco tempo para conquistar a atenção do nosso cliente. Então, eu botei essa pergunta aqui embaixo para a gente. Então, como é que vamos segurar a atenção das pessoas? Já que todo mundo quer a atenção da pessoa, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa, colocar cores vivas para a nossa postagem. Tá? A gente tem que ter cor viva. Claro, não vou botar um rosa, né, um vermelho, com a postagem toda vermelha, mas eu tenho que saber usar as cores, né? Saber usar as fotos, saber usar as imagens para poder atrair esse cliente, para poder atrair essa pessoa para dentro da minha rede. Tá? Apostando em fotos que chamem a atenção e quebrem padrões. Não adianta a gente fazer o que a gente vê muito, né? O pessoal que trabalha com rede social, a gente às vezes fala algumas coisas que as pessoas não entendem muito. Quando a gente fala que a gente tem que ter um feed organizado, não é um feed com as mesmas cores em todas as postagens, utilizando mais ou menos as mesmas fotos. Né? Não é isso que a gente fala. A gente tem que ter um feed organizado em questão de assuntos, né? Não variar, claro, a gente tem que variar a cor, mas não botar uma vermelha, uma rosa, uma vermelha e fazer uma salada mista. Mas a gente tem que saber mudar uma postagem para outra sem ser uma coisa muito gritante. Porque se a gente fizer uma postagem com o mesmo fundo em todas as postagens que a gente fizer, o que vai acontecer? Quando a pessoa olhar aquela postagem, ela vai falar, eu já vi essa postagem. Eu já vi essa postagem. E vai passando direto. Mesmo sendo uma nova postagem, ela vai passar direto. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes, mas mantendo o mínimo de um padrão. Né? Para quando a pessoa, às vezes, for lá no nosso feed, a gente tem um mínimo de um padrão. Né? Uma postagem é uma frase, na outra eu postei um carrossel. Não sei se vocês sabem o que é postagem em carrossel. É aquelas postagens que vem um monte de fotos, que a gente vai passando para o lado. Né? Ou então a gente clica lá no Facebook e vem um monte de fotos. Essa é a postagem em carrossel. Então a gente tem que saber postar um IGTV, uma frase, até um meme, não importa qual é o perfil que a gente está usando, se é muito profissional, se não é. Às vezes a gente colocar um meme, dá um pouco de graça ali às nossas postagens, é importante para a gente mudar um pouco. Tá? Inserindo títulos em fotos e em vídeos sobre o conteúdo em questão. A gente tem que deixar bem claro ali na nossa foto, na nossa postagem, o que a gente está falando. Né? Não adianta, ele vai ler embaixo e vai saber o que eu estou falando. Não. Como eu falei, é 1 segundo para você travar a atenção. Então, você tem que postar ali. Se eu sou um dentista e falo de clareamento, a minha postagem tem que estar bem grande lá, assim, ó, clareamento. E aí a pessoa, eu gosto de clareamento dental. Aí vou parar lá e vou ler.
Tá? Então não adianta eu botar um dente, uma boca lá com os dentes todo branquinho e não escrever nada, a pessoa não vai entender o que é aquilo ali. Então a gente tem que deixar bem claro em vídeo, em qualquer tipo de postagem, o que é aquele assunto para a pessoa ter um interesse, mínimo de interesse para poder parar e observar ali o que você está fazendo e passar a te seguir se ela achar o teu conteúdo interessante. Tá? E como eu falei antes, né, não criando um padrão visual perfeitinho. O que as pessoas vão falar? Pô, é muito perfeitinho, né? É muito bonitinho. Isso não conquista muito cliente, né? Não conquista muitos seguidores. Então você tem que dar um padrão sempre, claro, mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar uma imagem, mudar um fundo, mudar uma cor aqui, né? Às vezes a pessoa tem uma logo, ela bota sempre a logo no meio. Pô, diversifica, bota a sua logo em vários lugares diferentes do post. Isso faz parte, tá? Dessa mudança, das pessoas olharem e falar assim, pô, é um post diferente, eu vou olhar, eu vou ver. Então isso tem que ser uma coisa frequente. Tá? Você postar a sua foto é muito importante, como eu falei. Por quê? Porque pessoas se relacionam com pessoas. Tá? Não adianta eu ter uma empresa e não botar o meu rosto. É legal botar o seu rosto, falar da sua empresa, falar do lado positivo e do negativo das coisas, do mercado, como é que está o mercado hoje, fazer stories. É muito importante você fazer stories, porque hoje as pessoas elas olham mais os stories do que os feeds de fato. Né? Se a pessoa olhar o story, se interessou pelo seu conteúdo, se interessou pelo que você está falando, aí sim ela vai clicar lá e vai lá no seu perfil para poder te conhecer mais, olhar mais o teu conteúdo de fato. Então, são alguns pontos, claro, eu botei aqui, na minha opinião, que são os 4 principais, mas a gente tem vários outros pontos que a gente pode incluir aqui, que faz com que o seu cliente, o seu avatar, vamos dizer assim, entre no seu perfil. Uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo é fazer uma biografia de qualidade. Né? Fazer uma biografia que deixe claro quem você é, o que você faz. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas olham na biografia e a pessoa não fala nada ali. A pessoa bota uma frase bonita e quem é essa pessoa? É essa frase bonita? Então, faça uma biografia dizendo quem é você de fato. Isso é muito importante também, tá? Então, como a gente vai construir audiência com os seguidores certos? Primeira coisa, quando a gente fala em marketing, a gente fala o quê? Em definir um nicho de mercado, fazer uma segmentação de mercado. Então, isso é muito importante. Tá? Como é que eu vou definir um nicho de mercado? Né? Eu vou ter que fazer algum tipo de segmentação de mercado. Então, eu vou ter que construir um avatar. Por que eu falo em avatar? Porque a gente fala como se tivesse pessoas ali dentro da rede. Né? Então, eu gosto de falar o avatar. A gente vai construir o nosso cliente perfeito. Então, primeira coisa, a gente vai ter que utilizar dados demográficos. Né? Qual é o sexo que eu quero que o meu cliente seja? É masculino? É feminino? Né? Eu vou ter que definir isso. Qual é a faixa etária do meu cliente? Em que região ele reside? Não, ele reside no Brasil inteiro, ele reside no Rio de Janeiro. Eu tenho uma loja que está localizada em Copacabana. Então, eu tenho que atingir pessoas que, de fato, moram em Copacabana e nas suas redondezas. E eu tenho como fazer isso nas redes sociais. Eu tenho como fazer uma propaganda lá patrocinada, colocando de fato aquelas pessoas que moram naquela região para olhar aquela propaganda. Tá? Então é muito importante a gente saber esses dados demográficos para a gente poder conseguir atingir o nosso cliente de maneira correta. Tá? Outra coisa muito importante, quais são as dores do nosso cliente? Tá? Professor, por que dor? Porque todo mundo que vai comprar algo, que vai contratar algum serviço, ela está querendo suprir algo. Né? Então, com o que o seu cliente sofre? Tá? Ele sofre de quê? Né? Qual é o problema que ele tem para ele ter que comprar aquele seu produto? Qual é a maior dificuldade dele? Isso tudo é importante a gente saber por quê? Porque a gente vai usar palavras-chave que a gente vai descobrir nessas perguntas na hora de impactar o nosso cliente na nossa postagem. A gente vai colocar algumas palavras-chave em que ele vai se sentir impactado. E aí ele vai entrar no seu post e pode ali contratar o seu serviço ou comprar aquele produto. Quais são as suas dores? Quais são os seus medos, os incômodos, as frustrações? É muito importante a gente saber isso, porque são essas palavras-chave que a gente descobrir que a gente vai colocar nas publicações.
tanto nos títulos, tanto nas fotos, a gente vai usar algumas dessas palavras para atrair o cliente para dentro do seu perfil. Tá? Objeções, o que impede o seu avatar de fechar com você, de contratar o seu produto e em vez de contratar com outro? Tá? Por que ele está contratando com outro e não está contratando com você? Qual é o problema? A gente tem que descobrir isso. Tá? A gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar perfis de outras pessoas, perfis de concorrência. Tá? É muito importante a gente saber disso. E as transformações. Quais são as transformações que ele deseja comprando aquele produto, contratando aquele serviço? O que a gente vai suprir nele? Tá? O que ele quer, como ele quer se sentir comprando aquele produto, contratando aquele serviço, te seguindo, não, ele vai me seguir, aquele perfil vai me seguir e vai me servir como inspiração para eu poder mudar minha vida. E existe muito isso, as pessoas seguem umas às outras por, pô, eu quero ter o que aquela pessoa tem, eu quero fazer o que aquela pessoa faz. Isso acontece muito, tá? Quais são os seus sonhos? Tá? Pô, não, meu sonho é se tornar uma pessoa forte igual aquela pessoa. Então, você acaba seguindo aquele perfil para ver o que aquela pessoa faz, para você poder fazer também. Então, é muito importante a gente descobrir isso do nosso cliente, a gente montar o nosso avatar para a gente conseguir usar tudo que a gente descobre sobre ele para poder conquistá-lo. Tá? Então, gente, quando a gente desenvolve ali um conteúdo para a internet, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que nichar, tá? A gente tem que nichar o nosso público. E a gente, definindo o nosso avatar, a gente vai conseguir nichar o nosso público, tá? E aí eu coloquei o quê? Aqui, vocês podem ver um gráfico, e ali a gente tem a nossa audiência. O que é a nossa audiência? É o nosso nicho de mercado. E esse nicho de mercado, ele vai fazer o quê? Ele vai ser os nossos clientes, e os nossos propagadores são aqueles clientes que vão fazer o quê? Que vão divulgar o nosso trabalho, que vão comentar, que vão compartilhar, que vão salvar as nossas publicações e que vão fazer o quê? Que vão divulgar o nosso trabalho, que é de suma importância, porque a gente, com pessoas que gostam do nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso perfil, a gente cresce mais rápido. Tá? Então, como é que a gente vai distribuir esse conteúdo? Então, a gente tem algumas ferramentas para a gente poder distribuir esse conteúdo, tá? A gente criar relacionamento. Quais são algumas dessas ferramentas? Tá? Postagens de fotos, postagens de vídeos, textos em legendas, que é muito importante. Às vezes a gente faz um texto, a gente botar a legenda, porque a gente sabe que a gente tem que incluir todos os públicos, então a legenda é de suma importância. Utilizar muito bem os stories, fazer lives e usar o IGTV, tá? Mas, como eu falei, cada tipo de postagem dessa tem uma forma de ser utilizado, tem um macetinho para ser utilizado. Não é usar de qualquer jeito, a gente tem que utilizar de maneira certa, usando todas as informações que a gente falou até agora, do nosso perfil, do que capta, do que não capta cliente. A gente tem que usar tudo que a gente falou até agora para, na hora das nossas postagens, a gente fazer a postagem certa, usar as palavras-chave certas, fazer as postagens dos vídeos certos, que os nossos seguidores querem escutar sobre aquilo. Né? Os textos, é importante a gente ter lá as legendas bonitinhas, bem feitas, usar muito bem os stories, fazer lives. Por que fazer live? Porque a pessoa vai te ver ao vivo, e isso é importante, isso gera aquela interação com o seu público. Tá? E utilizar o IGTV de maneira correta. Tá? Muitas pessoas botam conteúdos muito grandes no IGTV, e o IGTV não é para isso. Se você quer fazer um conteúdo muito grande, você vai para o YouTube. O IGTV são conteúdos de no máximo 120 segundos, ou seja, 2 minutos de IGTV. Por quê? Porque o Instagram é uma coisa mais rápida. Você vê ali 2 minutinhos, você não enjoa, você continua. Agora, se você fizer um IGTV de 5, 6, 7 minutos, você vai cansar e você não vai ver até o final. Então, existem regras que a gente tem que fazer cada postagem e utilizando sempre o quê? Aquelas perguntas que a gente respondeu sobre o nosso avatar. Tanto nas postagens, usar as palavras-chave que a gente descobriu é de suma importância para a gente ter sucesso com a nossa rede social. Então, gente, consistência é a chave do sucesso nas redes sociais. Consistência é a chave para a gente ter resultado, para a gente ter sucesso. Sem consistência, a gente não consegue ter sucesso na rede social. Tá? A gente tem que criar uma rotina, tanto a gente, como produtor de conteúdo, tá? A gente tem que criar uma rotina de quê?
que aquela pessoa, aquele nosso seguidor, vai entrar em tal hora para ver a nossa postagem, que ele sabe que vai ter postagem naquele horário. Então, você vai conseguir ter consistência, você vai conseguir que o teu seguidor interaja com você, e aí você vai começar a ter um valor percebido para aquele cliente. Você vai começar a gerar valor em cima da sua marca, em cima do seu nome, e aí aquele cliente vai criar confiança em cima de você e vai divulgar o seu negócio. Agora, se você posta uma vez, posta outra, e aí depois para de postar, o que vai acontecer? Você vai ser esquecido rápido, porque a rede social é uma coisa rápida. Se você não postar, você vai ser esquecido rapidamente, tá? A Maristé fez uma pergunta aqui. Bruno, podemos afirmar que o Instagram veio numa crescente e superou o Facebook em a rede mais utilizada por ser uma rede mais dinâmica? Mesmo ele superando o Facebook, é importante que as empresas... Maristé, o Instagram hoje ele é mais utilizado que o Facebook. Apesar do Facebook ser maior em termos de usuário, o Instagram hoje ele é mais utilizado muito por ser mais dinâmico, literalmente. Tá? Ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais atrativo para os usuários do que o Facebook. Mas a gente tem que ter o Facebook sempre ativo. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, que eu vou complementar a sua pergunta. Tá? Vou falar mais algumas coisas sobre a sua pergunta. Tá? Planejamento de postagens. Defina quantas postagens você quer fazer por dia. Isso é muito importante, gente. Não adianta a gente fazer um perfil e a gente não se planejar. É igual uma empresa, a gente tem que planejar o nosso marketing. A gente tem que planejar as nossas postagens. Tá? Quantas postagens eu vou fazer? São 2 postagens? Então é sobre o que essas postagens? Então eu vou botar lá sobre isso, sobre aquilo, eu vou escrever o texto que eu vou botar. Tá? Isso tudo num planejamento, né? Separe o número de postagens em fotos e vídeos a serem distribuídos. Ou seja, eu vou falar, a postagem 1 é foto, a 2 é vídeo, a 3 é um carrossel, a 4 eu vou botar uma frase impactante, e você vai planejando isso. Nunca é o mesmo tipo de postagem, que fica cansativo para os seguidores. Então, você tem que variar essas postagens sempre, tá? Estabeleça uma quantidade de tempo para produzir o conteúdo, tá? Por semana. É muito importante, gente. Normalmente, num domingo, eu sei que domingo ninguém quer trabalhar, né? Mas sábado, domingo, segunda, a gente planejar toda a semana das nossas postagens, tá? É sentar lá durante 1 hora e meia, 2 horas e fazer o desenho de todas as nossas postagens, tá? E muito importante, programar as nossas postagens. Ah, professor, mas não tem como programar postagem? Tem como programar postagem. Você não precisa entrar todo dia, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, meio-dia para fazer postagens. A gente consegue, em um dia, programar as postagens da semana toda. E aí você fica livre para quê? Para fazer um stories. Até um stories a gente consegue programar também. Tá? Mas o bom dos stories é você estar ao vivo ali, você gravar na hora os stories. Né? Os stories, eu falo que o stories é o dia a dia. Mas você consegue também programar os stories. Então, você consegue programar qualquer tipo de postagens, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Tá? Então, é muito importante a gente planejar todas as nossas postagens. Tá? Aqui, gente, eu botei um exemplo de planilha que eu utilizo para a gente fazer programação de postagens. Tá? Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí a gente coloca aqui, 9 horas da manhã, eu vou botar essa postagem com esse texto. Eu vou impulsionar ou não? Ah, eu vou gastar quanto? Ah, eu vou gastar R$20. 2 horas da tarde, a mesma coisa. Qual é a postagem, qual é a foto, qual é isso? Então, a gente programa a semana inteira. Então, a gente consegue ter um planejamento de todas as nossas postagens e a gente vai ter um quê? A gente vai ter um controle das nossas postagens. E aí, a gente, na próxima semana, a gente não vai fazer uma postagem igual. A gente não vai falar do mesmo assunto. Por quê? Porque a gente já está se programando, a gente sabe o que a gente está fazendo. Tá? Então, é muito importante a gente ter uma planilha ou algo que a gente consiga se programar e saber qual é a hora que eu vou postar, qual é a hora que eu não vou postar, tá? Tudo direitinho. Então, gente, como conquistar mais seguidores? Tá? Agora, Maristel, eu vou fazer um complemento da sua pergunta. Tá? A gente tem o crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? Crescimento orgânico é aquele crescimento que a gente não vai gastar dinheiro. Tá? A gente não vai impulsionar nenhuma publicação, a gente não vai impulsionar nada. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar as ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia para poder crescer os nossos perfis. Tá? Então, a gente tem mecanismo de busca.
tá? Então, a gente fazendo um perfil bem feito, uma biografia bem feita, às vezes ali no mecanismo de busca as pessoas já te acham, tá? Compartilhamentos, é muito importante as pessoas compartilharem as nossas postagens, que aquilo dali é uma propaganda de graça. A pessoa está fazendo a propaganda de graça do seu trabalho, compartilhando as suas publicações, tá? Distribuição da conta por meio do algoritmo do Instagram, que eu já falei do algoritmo. Se a gente pegar aqueles 4 pontos e for fera naqueles 4 pontos, o próprio Instagram, ele vai, ou o Facebook, ele vai difundir e distribuir as suas postagens para todo o público do Instagram. Usar as hashtags com inteligência, tá? Hashtag não é aquela coisa que você vai encher um post de hashtag, botar 30 hashtags. Isso não serve para nada, tá? Então a gente tem que saber usar as hashtags. Geolocalização é muito importante às vezes. Por exemplo, se eu tenho uma loja, eu botar a minha localização, tá? É muito importante porque para as pessoas saberem onde eu estou. Ah, não, ele fica ali. Isso é importante. As pessoas em volta vai poder te seguir ali, tá? Qual é o ticket médio que uma empresa paga ao ter serviço ou similar para ter a criação e gerenciamento das duas principais mídias sociais, Facebook e Instagram? Olha, normalmente é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 mensal, tá? Mas, como eu falo, quem administra a rede social, a pessoa ela vai traçar as estratégias junto com o dono da empresa, ou o dono de fato, com o dono do perfil, tá? Porque é um trabalho em conjunto. A pessoa que vai administrar a rede social, ela vai traçar as estratégias mais certas, ela vai orientar da maneira mais certa, ela vai programar todas as postagens, ela vai fazer todas as postagens, mas as postagens têm que estar junto com o pensamento da empresa e da pessoa, tá? E a pessoa tem que orientar as postagens também. Por exemplo, eu tenho dentista na minha carteira de clientes, eu não entendo nada de odontologia, eu sou administrador e publicitário. Imagina eu falar algo errado ali, eu vou queimar aquela pessoa. Então, aquela pessoa me orienta literalmente: olha, Bruno, o clareamento é isso, isso e isso. A gente vai fazer a semana do clareamento. E aí eu falo para ele: ó, vamos fazer tantas postagens por dia, é o ideal. Vamos fazer tantos stories, mas a gente vai falar sobre o quê? Então vamos falar isso e isso. Então a gente programa junto as postagens, né? E aí eu monto tudo, eu traço as estratégias. Então não é aquela pessoa assim: eu vou pagar, vamos supor, R$ 1.500 para aquela pessoa e eu não vou ter trabalho nenhum. Não, é um trabalho em conjunto, né? Até porque, dependendo da especificidade, a gente não tem conhecimento de tudo, tá? Tráfego pago, patrocinado, tá? Isso é quando a gente paga para a gente fazer publicidade. A gente pode fazer publicidade no Instagram de várias formas, no Facebook de várias formas, tá? Aí eu vou complementar um pouco a pergunta da Marister, tá? E depois eu vou responder o que a Gatinha falou lá sobre as hashtags, tá? É muito importante a gente manter o Facebook ativo, por quê? Porque a melhor forma da gente fazer o impulsionamento, vamos dizer assim, através do tráfego pago, é através do Facebook Business, que lá a gente tem todos os recursos para a gente fazer o impulsionamento de forma correta. Aquele botão impulsionar, promover, aquele botão ali é furada. A gente tem que ir lá no Facebook Business, fazer um cadastro, e lá a gente vai ter mais ferramentas para atingir o nosso público-alvo de maneira correta. Não é uma coisa tão fácil a gente fazer um funcionamento de forma correta, tá? Então, a gente pode crescer de forma paga, a gente cresce mais rápido utilizando o mercado pago, porque a gente vai atingir o nosso cliente de maneira direta, tá? Então, o tráfego pago é muito importante para quem quer crescimento imediato, tá? E o marketing de influência, que é o influenciador digital. O que é o influenciador digital? É aquela pessoa que trabalha mais ou menos com o mesmo mercado que você, né? Que tem muitos seguidores, que tem lá 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e você vai pagar para aquela pessoa divulgar o seu produto, ou você vai fazer alguma parceria para aquela pessoa divulgar o seu produto. É uma das formas que dá mais retorno e dá um retorno mais rápido, tá? Aquela pessoa que é, por exemplo, dentista que trabalha com clareamento, pega uma musa fitness dessa que tem 300 mil seguidores, faz um trabalho de clareamento e ela divulga lá nas redes dela do dentista, mostrando lá o clareamento, o resultado. O retorno disso é muito mais rápido em questão de seguidores, até às vezes em questão de cliente, né? De retorno de cliente. Tá?
Professor, só para o seu controle, nós temos 7 minutos e 30, ok? Tá, eu já estou encerrando, tá? Já está acabando já. Tá, ok, Tá? fica à vontade, professor. Principais erros do Instagram, vamos passar aqui rapidinho. Comprar seguidor. Isso é um grande erro. Por que comprar seguidor é erro? Porque não é seguidor qualificado. Na maioria das vezes, ele não vai te gerar cliente. Então, furada, comprar seguidor. Comprar comentários e curtidas, a mesma coisa. Você está comprando de avatar. Usar robô para curtir, não tirar a curtida. Uma hora você vai ser bloqueado pelo Instagram e vai perder sua conta. Excesso de propaganda, ou aquela propaganda no seu Instagram, um monte de propaganda, você fazendo propaganda de produto, vendo isso, vendo aquilo, vendo isso, vendo aquilo, vendo. Isso é errado, isso não gera conteúdo. Tá? Você tem que gerar conteúdo e vender em cima do seu conteúdo. E é muito errado também a gente não investir no Instagram. A gente tem que investir sim. Às vezes gastar um dinheiro para a gente poder fazer um investimento para poder ter um retorno mais rápido para o nosso cliente. Tá? Aqui eu botei algumas ferramentas que eu utilizo para trabalhar, que é o Canva. Acho que a grande maioria das pessoas conhecem o Canva. E para fazer layouts e etc. é muito legal. O Adobe Premiere para edição de vídeo, o Adobe Photoshop, o estúdio de criação do Facebook, que te permite fazer um agendamento grátis de postagens, ou seja, ele deixa você fazer agendamento de graça de postagens. E o MLabs, que é um site que eu utilizo, o MLabs, que ele me dá todos os relatórios relacionados às contas que eu administro, ele deixa eu fazer postagem, deixa eu fazer tudo, mas é um aplicativo pago. Então, são alguns aplicativos que eu utilizo que eu acho interessante passar para vocês, para quem quer dar uma profissionalizada no Instagram, tá? E é isso, gente. Obrigado. E aí eu vou responder uma pergunta, professor, rapidinho, da gatinha que falou a questão da hashtag e como escolher. Olha só, existem várias formas da gente utilizar as hashtags, tá? Eu gosto de utilizar no máximo 5 hashtags, tá? Pegando 2 hashtags que tem mais de 1 milhão de comentários, 2 hashtags que tem de 500 mil a 1 milhão de comentários e uma hashtag que tem abaixo disso, tá? Para você poder ter hashtags grandes e hashtags mais ou menos, para você poder, quando clicar lá na hashtag, em questão de recência, né, de você conseguir aparecer ali nas postagens recentes. Tá? Mas a gente pode fazer vários tipos de estratégias. Tá? Eu também já utilizei pegando 10 hashtags e segmentando de 3 em 3. Então, existem várias formas de escolher hashtag, mas eu não gosto de botar mais de 10, não. Tá? Porque senão você segmenta demais e aí a tua postagem vai ficar meio perdida dentro daquele bolo de hashtag. E fica feio. Você abrir uma postagem e tá lá 1 milhão de hashtags. Na minha opinião, fica feio e eu não gosto. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Temos ainda 4 minutos aí, Gatinho. Mais uma pergunta. O senhor falou da frequência. Para uma pessoa voltar com as postagens, como deve fazer? Voltando. A gente tem que voltar, a gente tem que voltar, voltando. Planeja uma semana. Eu vou voltar a postar 2 vezes por dia. Eu vou voltar a postar 3 vezes por dia. Eu vou fazer stories sempre. Então, é muito importante você ter frequência. É o mais importante. Nem que eu volte postando uma vez só na semana. Tá? Uma vez só por dia, desculpa. Mas eu vou me programar para postar uma vez por dia naquele horário. Tá? Em determinado horário. O Instagram e o Facebook, eles te dão métricas para a gente conseguir ver qual é o horário que tem mais volume de pessoas na minha rede, né? Onde as minhas postagens têm mais retorno. Você consegue ter esse retorno pelas informações e as estatísticas que o programa te dá. Então, vale a pena você ver lá qual é o volume, o tráfego, o horário que tem o maior volume de tráfego e você postar naquele horário. Naturalmente, você vai ter um maior retorno, tá? Mas não tem regra para voltar. Tem que voltar. É só se planejar. Eu vou fazer 2 postagens, eu vou fazer stories. Como é que eu falo? O ideal é sempre fazer no mínimo 2 postagens por dia no feed e 1 stories, tá? É o mínimo. Então volta fazendo isso, tá? Qual o programa de postagens, de programar postagens? Eu gosto de usar o MLabs, é um site, tá? Você entra lá, mlabs, se eu não me engano, é .com.br e você paga lá uma mensalidade por perfil, tá? Na minha opinião, é uma mensalidade que vale a pena. Pelo menos eu que trabalho com várias contas, se não tivesse o MLabs, eu acho que eu estaria surtado, entendeu? Então, vale a
pena você investir num programa, num custo barato e que vai te dar uma tranquilidade para você programar todas as suas postagens, tem estatísticas, tem um monte de coisa lá super interessante, tá? Mais alguma pergunta, galera? Perguntas? Eu tenho, professor. Pode É uma falar. pergunta e meio que uma afirmação. Microempresa, microempreendedor individual e microempresa fica um pouco fora de poder contratar um gestor de mídias pelo preço. Ou a minha visão não está Professor, eu acho... correta. Ele mesmo deveria fazer a gestão de mídia Sim, deles, porque sim. pelo preço colocado pelo professor, não é um preço barato, né? Não, as pessoas veem como caro. Eu falo assim, às vezes a Não é pessoa fala, caro. pô, mas isso tudo, mas eu garanto que você, às vezes, pagando uma pessoa, você tem um retorno mais rápido, né? Você consegue ter um retorno mais rápido, que a pessoa vai traçar as estratégias certas de acordo com o objetivo que a pessoa tem. Agora, claro, se a pessoa não tem um poder aquisitivo para poder fazer esse investimento, ela consegue, com ações simples, movimentar mais a sua rede. Pelo tudo que eu falei aqui, se a pessoa seguir mais ou menos o que eu falei, ela vai ter um mínimo de sucesso. Tá? Tendo a frequência de postagens, né? Ela vai ter um mínimo de retorno. Tá? Tá Agora, ok. me perguntaram aqui, qual o valor médio que se gasta no tráfego pago no Instagram para ter um resultado inicial? Olha, depende do seu objetivo. Tá? Se você tem o objetivo de ganho de seguidor, cara, pode botar aí uns 150, 200 reais por semana, é o mínimo, tá? A mesma coisa para venda de produto, porque você vai impulsionar isso para mostrar mais para os seus clientes, tá? Tudo depende do objetivo da pessoa, tá? Do objetivo da empresa. Já estamos no minuto final, tá, professor Bruno Freire? Já agradeço aqui a Tá? sua participação, a participação de todos os alunos e convidados aí. Só Enfim, responder a pergunta da gatinha aqui. Só mais essa pergunta, o ideal é sempre ter legenda? Legenda, sim, depende. Eu gosto de botar pelo menos uma frase na legenda. Se a foto, a postagem for autoexplicativa, eu acho que uma frase, botar as hashtags, isso é importante, tá? É isso, né, professor? Queria agradecer